E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. PJ Campos falando e esse aqui é o Podcast. É mais um projeto da Sabaoth Church e eu tô aqui com um convidado mega especial para esse primeiro episódio. Não poderia ser diferente. Um cara que é um exemplo, uma referência para mim. Não puxando o saco, porque é o meu pastor. Mas é um cara que eu tenho me espelhado muito, a gente tem conversado muito e tem me feito pensar muito na evolução do reino, visão de reino, expansão do evangelho. E é muito legal começar esse projeto, esse podcast, com esse cara que é Pastor Sérgio. Pastor Sérgio, obrigado por estar aqui, obrigado por embarcar nessa aventura comigo. E vamos bater um papo legal aí, falar bastante coisa. Seja bem-vindo. Cara, é um prazer, uma honra. E você falou, né, de aventura, né? Eu acho que se tem uma coisa que é legal, assim, nessa vida com Jesus é aventura, né? Aventura. Aventura. Isso aqui mesmo é... Há muito tempo atrás Deus já tinha me mostrado algumas coisas, né? Eu acho que eu te falei há muito tempo atrás, né? Uhum. Que um dia a gente estava fazendo podcast A aqui. gente conversa disso há bastante tempo, né? E nasceu aí o primeiro podcast. Que bom, que legal. Que legal. Paty, prazer demais começar isso com você. Eu acho que não teria outra pessoa para começar esse projeto comigo, né? Como a gente falou. E a ideia aqui, vamos bater um papo, vamos falar assim da vida, né? A gente estava conversando antes de começar aqui as gravações e a ideia aqui eu queria apresentar para quem não conhece, né? E aliás, antes de tudo, se você não conhece Sabaoth, se você não conhece o Pastor Sérgio, se você não me conhece, segue a gente lá nas redes sociais, @pregapregador, @Sabaoth Campinas. É isso, né? O Instagram. E teremos muitos outros canais aí, né? E qual que é o seu arroba, Paty? Rapaz, eu sou péssimo nisso. Eu nem lembro, depois eu te dou. Tá bom, mas segue lá depois, o pessoal aí da produção, depois se puder colocar o arroba do Paty aí, coloca aqui assim, ó. Fazer isso. Eles são bons pra caramba. Porque a gente quer muito expandir, né? O reino. E eu acho que o legal da gente falar aqui hoje é exatamente isso, né? Como a Sabaoth começou, como foi esse começo, né, 10 anos atrás, falar um pouquinho, apresentar, porque eu tenho visto uma necessidade das pessoas encontrar uma casa, né, encontrar um lugar, assim, porque eu tenho visto de gente vagando, andando por aí, conversando com um monte de gente. Ih, gente, olha, primeiro corte errado. Atende aí, não tem problema não. Aqui é sem filtro. Um monte de gente vagando mesmo, né, Paty, por igrejas, muitas vezes se frustrando com pessoas, e a gente tem visto aqui na Sabaoth o quanto o Senhor tem sido bom com a gente e retendo, né, vidas. Então, conta pra gente aí um pouquinho desse começo, como foi aí transicionar a vida de advogado, né, mudar tudo isso e assumir uma responsabilidade, assumir um projeto de Deus aí pra gente. Rapaz, a história, assim, encurtando, né? Porque a história é longa, né? sim, isso é fato. Dentro desses 25 anos de vida que eu tenho, é longa a história, mas eu acredito que você tinha comentado sobre, né, pessoas vagando aí. Eu era um, né? Uhum. Eu era um que estava vagando aí. Eu casei, né? Eu conheci Jesus através da minha esposa, né? Ela falou de Jesus, o negócio era tão lindo que eu casei com ela, né? Porque era fantástico tudo, né? Que eu tinha uma vida que não era ruim, era uma vida que era, em teoria, assim, pros padrões aí que a gente, né, do mundo aí, é uma vida bacana, né? Eu advogava, eu tinha minhas coisas, eu comprava, eu fazia. E quando ela falou para mim de Jesus, E eu conheci a igreja de Milão, a sede, conheci a nossa pastora. E eu falei, cara, eu quero isso. Né? E tudo aquilo começou a fazer sentido para mim, né? Sim. Eu falei, poxa... E aí eu comecei nesse... Né? Aí tem muita história aí, mas... Aí eu comecei a vagar por aí. Eu comecei a procurar um lugar, né? Porque você quer procurar um lugar, você quer encontrar um lugar, né? Um lugar que tem a ver com você. E eu acho que é assim. Eu acho que igreja... Por isso tem igrejas tão diferentes, né?
As igrejas são muito diferentes porque as pessoas são muito diferentes. Então, assim, uma oração que até nós fazemos aqui para a igreja é que nós não queremos todo mundo, nós queremos os nossos. Os nossos, quase um lema, né? Quase um slogan da Sabaoth. Esse povo maluco que chega aqui na Sabaoth são os nossos, né? Uhum. Você sabe, Paty, que quando eu cheguei aqui em 2019, foi exatamente essa sensação que eu tive. Eu cheguei aqui no meio de 2019, completamente perdido também. Sem igreja, desigrejado, frustrado com um monte de coisa. Aí, a convite de uma amiga do Pastinando, falou, vai lá. Tinha passado por outras igrejas e tal. Eu cheguei aqui, eu falei, cara, isso aqui é diferente. Isso aqui tem um negócio diferente, sabe? Porque você se encontrou aqui. E eu vejo que todo mundo que chega aqui realmente fica, a gente conversa, compartilha das mesmas coisas, né? Assim, é um lugar, assim, né? O pastor Julinho, ele tem uma frase que é muito clássica dele, assim, que fala assim, um gambá cheira o outro, né? Muito bom, muito bom. Porque a gente começa a se... Parece que a gente já se conhece. Eu lembro quando você chegou com aquela moto. Você tem aquela moto ainda? Não, vendi. Entendeu? Vendi a moto. Uma moto muito doida, que você tinha estilizado ela e tal, né? Sim. E é isso, né? Eu acho que quando nós encontramos o lugar, eu acho que, sei lá, parece que a gente se sente em casa, né? Sim. E eu acho que assim, mas a igreja ela não fica igual, ela, por exemplo, uma novidade aqui, agora nós teremos aqui na Sabaoth aplicativo. Olha só. Tá saindo aplicativo. Estamos ficando tecnológico. O site está sendo reestilizado. Legal. Aí, então tem muita tecnologia entrando, mas para você ver, né, não é a questão de como é hoje, né, é o povo mesmo, né, porque a igreja somos nós, né, Sim. Então assim, é o povo que a gente vai agregando coisas, né, maneiras de falar de Jesus, cada um do seu jeito, só que o povo é o mesmo. O povo é aquele mesmo grupo, Sim. aquele tipo de pessoas, né? A identificação, né? As pessoas a gente fala o mesmo idioma. Fala o mesmo idioma. Eu percebo que, assim, as pessoas que vêm pra cá e não se encaixam, né? Não porque a gente é tão diferente, mas... Sim. É isso, né? Não fala o mesmo idioma. E às vezes a gente se surpreende, porque tem gente que chega e fala assim, cara, esse cara aí será, né? Será que tem a ver, né? E de repente a pessoa se encontra, né? Fala, uau, era isso que eu procurava. E é uma coisa que eu sinto, assim, eu visitei muitas igrejas. Ao longo da minha caminhada cristã, eu visitei, assim, acho que todas as denominações, pelo menos as clássicas, eu passeei, eu conheci um pouco. E aqui a gente tem isso, né? A gente tem esse negócio de se sentir bem, de se sentir à vontade. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com a visão. Né? Porque Deus ele dá uma visão para cada denominação. Lugar, né? Então ele entrega algo ali. E as pessoas se sentem bem nisso. Né? Então a nossa visão, que é essa visão do discipulado, da igreja nas casas, eu acho que isso faz muita diferença. Porque também não é uma igreja onde a pessoa chega e se senta. Né? A igreja de bancário. Né? Igreja de bancário. As pessoas chegam e ficam sentadas. Eu não acredito nesse tipo de vida cristã. Eu acredito numa vida cristã onde você é atuante. Né? É o ID, né? O ID fazer discípulos de todas as nações. Sim. Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é pro pastor, não é pro líder, é para todos. Né? E todas as pessoas que chegam aqui querem se mover. Né? Às vezes a pessoa nem sabe, mas é uma pessoa que ela tem aquela vontade, às vezes é frustração, né? Você fica frustrado, poxa, parece que minha vida não dá fruto, né? Aí, porque o evangelho sem fruto, ele é frustrante, né? Sim. Porque é muito poder, imagina só, é um chamado de Deus, né? Do Todo-Poderoso, autor da vida, ele que falou, olha, vai nessa direção. E aí quando nós temos isso, nós temos o poder, a autoridade de Jesus, temos tudo isso. E a gente não coloca isso de alguma maneira para funcionar, é frustrante, né? É frustrante. É uma Ferrari na garagem sem gasolina, não sei, parada que você não dirige. Assim, multiplicado a sei lá que potência. Sabe que você falou de visão, a visão daqui é uma coisa assim que me encantou demais, sabe? Pensar na questão dessa visão de reino e como ela foi exposta, como ela foi estruturada aqui pra gente, né? É extraordinário. E aí eu remeto isso a nível global, né? Porque a gente é uma igreja global.
E todas as igrejas funcionam da mesma forma, né? Todas as igrejas funcionam do mesmo jeito. Queria que você falasse um pouquinho, né, de cada pilar ali da visão, né? A questão do discipulado, que para mim é o mais extraordinário para mim, é o lance do discipulado, mesmo que a gente volta lá na igreja primitiva, né? Sim. Questão da visão celular, né? Que eu vi a visão celular nascer praticamente lá atrás, né? E as pessoas hoje no Brasil, elas têm medo, né, dessa questão da visão celular, porque ela foi aplicada de uma maneira muito errada no passado, né? E aqui a gente vê isso funcionando tão belamente, né? Aí a gente tem o Academy, gente, para você que não sabe, a gente tem uma faculdade, tá? A gente tem um curso de teologia muito bom, por sinal, e é 0800. 0800, né? Não 0800, pagar nada, cara. A melhor coisa, você entra aqui, você pode não saber nada de Bíblia, né? Você vai sair daqui sabendo alguma coisa. E o Gospel, que é o nosso evento, que por incrível que pareça, não é o principal, né? Isso é uma coisa que eu acho extraordinária, assim. Isso me remete, Paty, esses pilares da igreja, sempre que eu penso neles, que a gente vive isso, né? Eu fico olhando, eu lembro da igreja primitiva. Mas é isso, Porque né? é exatamente isso, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas é difícil implementar isso. Se for parar para pensar, Se for parar para pensar, poxa, porque qual que é o... Deus é sempre maravilhoso, o nosso relacionamento com Deus é sempre fantástico, porque Ele é maravilhoso, né? O problema são as pessoas, né? O problema somos nós, né? O problema sempre somos nós, né? né? Tá tudo funcionando, só que nós sempre dando um jeitinho de atrapalhar. Sim. Dentro dessa visão, uma visão de cuidado e ainda um a um. Então, cada um sendo cuidado. Aí você fala assim, poxa, mas como fazer isso? Poxa, foi Jesus que criou essa visão. Sim, não é algo que... isso acabou se perdendo no tempo. Essa é a grande diferença, porque você falou da igreja primitiva. A igreja primitiva funcionava assim. Funcionava assim, os apóstolos faziam isso, e quando eles não conseguiram, eles delegaram, né? Eles delegaram, falaram, não, vamos estabelecer aqui uma estrutura para que todo mundo seja atendido, porque a gente precisa fazer outras coisas. Sim, né? aí você vai pegando as primeiras gerações de igreja, elas mantinham esse padrão, né? Até pelos historiadores mesmo, existia aquilo, né? Só que e isso nos alcançou. Eu acho que isso é fantástico, né? Porque debaixo de perseguição, debaixo da estrutura que, poxa, era na caminhada, né? Não era fácil. Escrita, caminhada, dias de viagem. Era tudo exatamente primitivo mesmo, né? Como a igreja. E isso nos alcançou. De uma maneira assim, olha, você pega o evangelho na África, por exemplo. É gigantesco, o cristianismo é gigantesco lá. Sim. Então, quando você... pensa nisso, fala, poxa, é só aplicar o que Jesus já fez. É só aplicar o que Paulo falou, olha, eu vi o que Jesus fez, faço o que eu faço. Faço o que eu faço. Né? E aí, isso se perdeu por bastante tempo. E quando retornou, eu acho que hoje, se você for fazer uma análise, as igrejas que mais crescem hoje são igrejas que estão nessa visão. Né? Lógico, existem igrejas que não estão, que são igrejas grandes, mas as igrejas que mais crescem são igrejas que estão numa visão de cuidado.